Shalom, paz do Senhor, graça e paz. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais um podcast desse último da semana, amém. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, quero glorificar a Deus pela sua fidelidade, quero agradecer a Deus por Ele ter nos sustentado, quero agradecer a Deus porque nós dormimos e acordamos e despertamos, graças a Deus. E para os outros que vão dormir, né, do outro lado do mundo, eu quero agradecer a Deus pela noite que eles vão ter, uma noite descansada. Pai, muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graça, Senhor, eu quero te louvar, eu quero glorificar o teu santo, bendito e agradável nome, porque tu és Deus, tu és a rocha, tu és o abrigo, tu és o nosso socorro. Pai, eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão por todas as coisas que eu vivi nesses últimos 2 meses. Senhor, muito obrigada, Pai, porque verdadeiramente se não é o Senhor que está conosco, se não é o Senhor que nos ajuda, se não é o Senhor que nos sustenta, se não é o Senhor que nos auxilia, certamente nós não daremos conta. Certamente nós não chegaremos a nenhum lado. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que estabelece o nosso querer e o seu querer e o seu efetuar. É o Senhor que alinha toda a nossa vida. Então nessa manhã eu quero pedir perdão pelos meus pecados, quero pedir a Deus que tu me laves, que tu me purifiques de toda injustiça. Quero pedir ao Pai que tu venhas e reinas sobre a minha vida, me lava, Senhor, me torna cada vez melhor, me torna cada vez mais fiel, me torna cada vez mais voltada para o teu propósito, para a tua essência. Pai, e nesse dia, Senhor, eu quero te lembrar, esse mês de fevereiro, tenho clamado pelas famílias, que tantas pessoas não têm recebido ainda salvação, ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo. Senhor, que o teu Espírito Santo possa visitar cada um, possa visitar cada pessoa, possa visitar cada lar, cada família, pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, pessoas que ainda estão fazendo o braço de ferro, pessoas que ainda estão pensando que aquilo que elas acham e pensam é o que vai trazer vitória. Mas nós sabemos, Pai, que a nossa vitória está no Senhor, a nossa vitória está na tua cruz, a nossa vitória está em ti, autor e consumador da nossa fé. Pai, nessa hora, Senhor, eu quero apresentar famílias que estão deslocadas, famílias que têm problemas, famílias que têm situações para resolver, famílias que têm conflitos, que o Senhor venha entrar nesse momento com providência, venha trazer sobre eles, Pai, a tua glória, a tua graça, o teu poder, a tua majestade, Senhor, para realizar, Senhor, tudo o que é necessário para que essas famílias se convertam, Pai, a ti, autor e consumador da nossa vida. Senhor, muito obrigado. Não há Deus tão grande como o Senhor, que opera maravilhas como só o Senhor sabe fazer. Visita, Pai, desde Angola até a Austrália. Vai passando em cada lar, vai passando, Senhor, em cada situação, vai passando em cada amigo, em cada conhecido, em cada família, em cada parentela. Senhor, vai passando e vai trazendo libertação e liberação dos teus decretos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo o livro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16, palavra bem conhecida. Ruth capítulo 1, versículo 16, diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, e não me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus amados, nós não podemos falar apenas dessa aliança de fidelidade entre uma nora e uma sogra. Nós precisamos falar de como o livro de Ruth se desenrola, que é para a gente ver o antes, o presente e o depois. Pode ser assim: o antes, o presente, que está falando da aliança, e o depois, o que vai resultar disso.
Então é assim, era um homem, Elimeleque, que saiu da sua terra em Belém de Judá, onde havia muita fome. Ele pegou a família, sua esposa e mais 2 filhos e imigrou para onde? Para a terra de Moabe. Quem são os moabitas? Os moabitas são netos de Ló. Na verdade, o Ló teve relações com as suas filhas e deram origem a 2 povos, os moabitas e os amonitas. Então, eles eram netos de Ló. Ló, sobrinho de Abraão. Então, eles tinham algum traço de parentela ali. E esse Elimeleque, a terra de Belém de Judá, tinha fome. E ele pegou na família e imigrou para Moabe. Foi viver na terra dos moabitas. Chegando lá, ele adoeceu e faleceu. Então, os 2 filhos dele, que eram Malom e Quilion, resolveram casar com 2 mulheres moabitas. Aí é que aparece Ruth e a outra Orfa. Quando eles casaram, as mulheres vieram morar, né, para casa da família. E nesse morar aí, nesse habitar dentro da casa da família, nós vemos 2 situações muito interessantes. As 2 sofreram praticamente a mesma pressão. Perderam os maridos, depois também os maridos, que eram os filhos de Elimeleque, também morreram. Perderam os maridos, ficaram sozinhas, com a sogra, naquele contexto de muito sofrimento. Mas uma resolve tomar uma decisão e a outra. O que acontece? No final de tudo, Noemi, que é a sogra das 2, resolve voltar para Belém, para a terra de Belém, né? A Belém de Judá. Ela resolve voltar para lá e vai fazer uma despedida com as noras, dizendo: olha, eu não tenho mais filhos, os meus filhos morreram, não tenho quem dar mais descendência para vocês, eu sou viúva, mesmo que eu quisesse ter um filho agora, demoraria muito tempo e vocês não conseguiriam casar com nenhum deles, então é melhor vocês voltarem para a terra dos vossos pais, para a casa dos vossos pais, porque eu não tenho mais nada para vos dar. Portanto, Naomi tinha chegado a um ponto de, posso usar a palavra, ainda que seja um pouquinho pesada, de desgraça total. Ela não tinha mais filho, não tinha mais ninguém. O que ela ia fazer? Ia voltar para a antiga casa dela, que é para acabar os dias dela lá, que pelo menos estava no meio do seu povo e ia conseguir alguma coisa a mais do que viver na terra de Moabe, praticamente sozinha, né, com as noras e não saber o dia da manhã. Então ela resolve voltar para Belém de Judá. Só que no caminho elas começam a acompanhar a sogra. A Noemi diz: olha, voltem para a casa dos vossos pais, porque eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais como vos ajudar, nem eu sei o que está me esperando. Então Orfa resolveu voltar e Ruth resolveu prosseguir com a sogra. É por isso que ela faz essa declaração em Ruth capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Gente, eu penso que não existe na Bíblia, a não ser as palavras que o Senhor Jesus proferiu, de uma aliança tão verdadeira de fidelidade como a de Ruth e Noemi. E olha que é uma aliança entre nora e sogra. É uma coisa que o mundo faz alusão
de que é uma amizade, é uma inimizade camuflada de amizade tolerável. É assim como o pessoal define um relacionamento de sogra com nora ou de nora com sogra. E o exemplo de Ruth nos mostra perfeitamente que não é do jeito como o mundo fala. Existem sim umas situações bem atípicas, bem caricatas, bem esquisitas, mas não é tanto padronizado e como a pessoa casa e já sabe que vai brigar com sogra, ou a pessoa casa, a sogra já sabe que vai brigar com a nora. Não. A Bíblia está aqui dizendo que é possível o relacionamento entre elas as duas, entre sogra e nora, nora com sogra. Ora, antes de eu prosseguir, eu quero fazer aqui como é que eu posso dizer? Eu quero fazer aqui um comentário, é melhor usar essa palavra. A sogra, na verdade, a sogra e a nora, elas só entram em desacordo quando uma das duas passa o limite. Como assim, pastora? Vamos lá. Quando a gente tem o nosso filho ou a nossa filha, nós temos o tempo suficiente para criar os nossos filhos, para amadurecer os nossos filhos, para tornar os nossos filhos homens capazes, com bons exemplos, e eles mesmos depois saem para procurar a própria família. Quando nós, mães, vou falar mães porque eu também sou mãe, a gente não aceita que o nosso filho cresceu, o nosso filho se tornou homem, o nosso filho tem direito a ir e construir a própria família, nós acabamos por não liberar o nosso filho para casar com uma outra pessoa. E quando o nosso filho ele rompe o cordão umbilical e ele vai, porque é algo que foi criado desde a fundação do mundo. Foi o próprio Deus que criou. Foi o próprio Deus que criou. Não fomos, sabe? É uma coisa que não tem como nós tentarmos impedir que seja dessa maneira, por mais que a gente ame o nosso filho, por mais que a gente tenha o nosso filho como um referencial, e a gente olhe para a pessoa que está vindo para casar com o nosso filho como uma pessoa que vai nos roubar. Essas coisas aí que quem tem filho que já é casado sabe que sente, mesmo lá no fundo, sente. Olha só o que Deus fala em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus. Isso já é outro versículo. Vamos lá voltar no 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gente, não tem como você ir contra isso. É Deus que está aqui falando. Não tem como você dizer que não é bem assim, meu filhinho, meu isso, meu aquilo. Não, tem que deixar ir. E ainda tem que liberar com o coração sincero e aceitável. Tem que liberar. Por quê? Porque é Deus que está mandando. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Não tem como ser feito de outra maneira, gente. Você que é sogra, você que é mãe, você que tem um filho ou que tem filhos que vão casar, que estão na idade de casar, como eu tenho o meu. Gente, nós temos que deixar ir. Porque é Deus que está estabelecendo esse princípio. Deixará o homem sua mãe e seu pai. Agora, existem algumas mães que elas até deixam o filho aparentemente ir, mas não largam o cordão umbilical. Não cortam
o cordão umbilical. Cortar o cordão umbilical não significa que você deixa de ser mãe. Simplesmente você passa a ser mãe, mas como parente. Porque nesse momento o seu filho pega a sua esposa, traz para perto dele e a esposa passa a virar a nova família que o filho formou. Não quer dizer que você deixa de ser mãe, mas quer dizer que aquele pedaço prioritário que até antes do seu filho casar, ele existia para ti, agora passa a existir para uma outra mulher, que não é uma rival, que não é uma amante, mas é uma pessoa que vem agregar na vida do seu filho, na vida do teu filho, que é para poder multiplicar a tua própria descendência. Para poder multiplicar a tua própria descendência. Então, não é uma pessoa que é inimiga, não é uma pessoa que é desprezível e não é uma pessoa que tem que ser posta de lado. É uma pessoa que tem que ser respeitada, que foi escolha do filho, e ela não vira uma rival para a gente. Não. E também não vira uma filha para a gente, porque ela tem mãe. Ela tem mãe. Esse negócio de que é minha nora, é minha nora, mas é uma filha para mim. Gente, não pode, ela tem mãe. Você não pode roubar o outro lugar de uma outra família. Não, ela tem mãe. Ela tem mãe. Nós temos que tratar a pessoa com decência, com amor, com respeito, até porque a chave dela fazer o nosso filho feliz, a chave dela trabalhar para o nosso filho ser feliz, é exatamente ela manter um bom relacionamento conosco. Por quê? Porque se nós atingirmos o coração dela, ela vai devagar, algumas até fazem descaradamente, dificultar a vida do nosso filho. De qualquer maneira. O nosso filho tendo ou não tendo possibilidade, elas dificultam a vida do nosso filho quando a gente não quer isso. Por quê? Porque vai chegar o tempo de nós termos netos. E a gente quer que os nossos netos tenham uma harmonia do lar. Então, esse relacionamento de Ruth e Noemi vem quebrar essa situação de que é impossível a nora ter amizade com a sogra ter amizade com a nora. O Senhor deixou que isso fosse escrito ali, que é para chamar a atenção exatamente disso. Que é para dizer que não. Você até pode dizer que são duas mulheres irreconciliáveis, mas eu estou dizendo que são reconciliáveis. Então nós precisamos prestar atenção. Gente, tem um monte de filhos que aparentemente eles parecem felizes, mas eles enfrentam uma luta diária entre as atitudes de mãe e as atitudes da esposa. E não pode, gente. Cada uma tem o seu papel, cada uma tem o seu lugar de estar, e temos que respeitar as escolhas que as pessoas fazem, porque as escolhas estão baseadas no livre-arbítrio que a pessoa tem. Se o próprio Deus dá o livre-arbítrio, quem somos nós para tentarmos escolher uma esposa para o nosso filho, para tentarmos escolher um tipo de comportamento que o nosso filho tem que ter com a própria família, quando Deus diz que a pessoa tem que ser livre, é para deixar mãe e pai e viver com a sua esposa numa só carne, gente. Gente, isso aí é uma coisa até, não estou dizendo que todas as famílias têm isso, mas é uma coisa que se torna bastante repetitivo quando o nosso filho é homem, quando nós temos filho único, quando o nosso filho é homem, quando nós temos filho único e quando nós temos as asas protetoras. Que quando o nosso filho faz 18 anos, elas obrigatoriamente são quebradas. A própria natureza quebra elas. O próprio Deus quebra elas. Por quê? Porque o homem fica até os 18 anos, quando ele ganha a maioridade, ele começa a pensar em outros projetos. O homem normal. Tem outro homem que eles não pensam muito nisso. Por quê? Porque eles preferem ficar ali naquele ambiente seguro. Quando eles foram criados para... Deus criou o homem para sair e multiplicar.
Mas ele prefere ficar naquele ambiente seguro e vai levando a vida assim, porque tem cama, tem roupa lavada, tem comida e ainda tem a mãozinha dizendo: ai, tadinho do meu menino, ai, meu bebezinho. Gente, não dá, não dá, não dá. Hoje, realmente, eu estou falando uma palavra que ela é diferente, né? Mas é um confronto que a gente precisa ter. E outra coisa, a gente acaba brigando com a nora, a gente acaba não engolindo a nora, a gente acaba não socializando com a nora como tem que ser. E ela é mãe dos nossos netos, e ela é a pessoa que o nosso filho escolheu. A gente precisa respeitar, quer doa ou não, precisamos respeitar. O nosso filho, ele não deixa de ser nosso filho. O DNA dele não é arrancado do nosso por conta da pessoa que vem para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, trazer um direcionamento que deixa o nosso filho feliz, o nosso filho extasiado, né? E a gente recebe como é que eu posso dizer? O lucro disso, posso dizer a palavra lucro, que são os nossos netos e as nossas netas. Então hoje é uma palavra que eu estou trazendo para te curar, é uma palavra que eu estou trazendo para libertar o teu coração, é uma palavra que eu estou trazendo, gente, abre as asas, solta, corta o cordão umbilical, corta o cordão umbilical, corta. Nós não podemos viver com os nossos filhos tudo ao monte e fé em Deus, não podemos, porque a palavra nem sequer nos favorece nesse aspecto. A gente tem que largar, gente. Eu só tenho um filho único, biológico. Se ele é o meu único filho, como é que eu vou tratar mal a pessoa que vem casar com meu filho, se é a minha única possibilidade que eu tenho de que não seja um neto, mas sejam vários netos? Porque eu só tive um, gente. Então eu preciso abrir a porta para que a minha descendência, a minha posteridade venha a ser multiplicada. Eu não posso abraçar apenas o meu filho e deixar a minha nora de escanteio. Eu não posso. Porque é com ela que ele vai multiplicar. A escolha é dele, eu tenho que respeitar, por mais que doa, por mais que custe. E eu tenho que começar a curar o meu próprio coração daquilo que eu acho que eu protegendo o meu filho não vai chegar nada para ele. Gente, o meu filho vive no mundo. O mundo tem problemas, tem aflições. Agora, qualquer situação que ele precisar, eu não vou fechar a porta para ele e dizer: não, vai lá para os parentes lá da tua esposa, vai lá. Não. Se ele precisar de ajuda, eu abro a porta para ele e analiso o tipo de ajuda que ele precisa. Eu não vou acolher os erros dele só porque é o meu filho querido. Não. Há que haver equilíbrio. Há que haver equilíbrio e há que ler a palavra, que é para nós não tomarmos atitudes que depois vão nos custar um preço muito alto. Porque agora, aparentemente, parece que a situação está sob controle. Mas daqui por um bocadinho vai romper, porque é a palavra. Vai quebrar, porque é a palavra. Não vai ser do nosso jeito, por quê? Porque é a palavra, gente. Você que é mãe, você que está me escutando, você até pode ficar nervosa ou nervoso comigo, não faz mal. Mas eu sei que vai assentar, você vai meditar e vai passar. E vai liberar os seus filhos e filhas, porque é necessário, gente. É necessário. Nós só vamos ter netos se os nossos filhos forem. Nós só vamos ter descendência, a multiplicação da nossa descendência, se os nossos filhos alcançarem os voos que eles precisam alcançar. E aqui eu aproveito para te falar o seguinte: não existe avó de pet, hein? Não existe. Não existe avó de cachorro, avó de gato, avó de coelho. Não existe. É filho. É filho, carne e osso. Alma vivente. Então vamos ver como nós vamos analisar a nossa própria vida e ver como nós temos feito. Mães, pais também, que agora também já começa a existir os pais que protegem as filhas de tal maneira que não querem nem que as filhas casem. Que elas precisam ficar naquele ninhozinho protegidas.
Depois vem um varão, um gavião, e pega a filhinha e leva minha filhinha, tadinha. Gente, eu às vezes escuto cada coisa. Eu tenho um amigo que eu amo muito, que tem uma filha, e ele diz assim: eu tô orando para Jesus voltar antes da minha filha poder casar. Cara, ele também é marido de uma mulher que o pai da mulher também devia ter tanta facilidade em ceder a filha para ele. Agora que ele é pai, ele não quer ceder a filha dele para outro. Gente, isso é um assunto polêmico, delicado, mas que a Bíblia nos corta por todos os lados, hein? Não tem como argumentar. Deus criou o homem, criou a mulher para ter relacionamento, para ir e multiplicar. Amém, queridos? Eu te aconselho a ler o livro de Ruth. Já passei um pouquinho do tempo, mas eu te aconselho a ler o livro de Ruth para você poder entender o porquê que a Ruth ela começa como estrangeira, né? Vai para terra, vai casa com um homem de Belém de Judá, né? Volta para a terra do marido da qual ela foi casada. Lá ela é honrada por conta de quê? Do testemunho, da aliança que ela tinha com a sogra, o testemunho da fidelidade e do cuidado e do zelo e da honra que ela tinha para com a sogra. Então ali mesmo, no meio daquele povo que ela era estrangeira, eles honraram ela porque eles viram que a Ruth era uma pessoa diferente, porque apesar de ela não ter mais tanta ligação com a sogra porque o marido já não estava vivo, mas ela continuou cuidando da sogra. Eu tenho visto alguns exemplos agora pela minha caminhada de noras e genros que continuam fazendo isso, que têm um carinho muito especial pela sogra, pelo sogro, pelo cuidado, pelo zelo, pelo agradecimento, pela gratidão de um período que foi bastante de um acolhimento muito grande, muito favorável. Então as pessoas continuam ajudando, continuam criando, continuam com muito carinho, vão visitar, levam medicamentos, essas coisas aí normais da vida. Eu ainda vejo pessoas assim. Então nós precisamos olhar para essa situação da Ruth como uma situação que Deus realmente quebra tudo, dizendo: existe sim possibilidade de haver relacionamento entre nora e sogra, e entre sogra e nora. Existe. Então, você que está com algum conflito, você que está com alguma falta de aceitação, você que está com algum problema no seu coração, você que não quer aceitar, no fundo, você sabe que aquilo que eu estou falando aqui é o mais certo, mas você não quer aceitar porque é o meu menino, é a minha menina, é o meu bebezinho, a minha bebezinha que casou, que tem mais de 20 anos e continua sendo a minha bebezinha, o meu bebezinho. Isso precisa ser curado no seu coração. Precisa orar a Deus com toda sinceridade e pedir a cura do Senhor no seu coração, porque vai contra o princípio da palavra. Deus estabeleceu: deixará o homem, sua mãe e seu pai, para habitar com a sua esposa numa só carne. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. E outra coisa, não existe um casamento feliz comunitário. Que é isso? Não existe um casamento que a pessoa casa e toda a família manda dentro do casamento, toda a parentela manda dentro do casamento. Não existe. Ele vai acabar por romper, ele vai acabar por se deteriorar de uma maneira que não tem volta. E não vale a pena você depois ir para diante de Deus: ai, pobrezinho do meu filho, separou, mas também aquela mulher não valia nada, papapá. Não, você tem que analisar aonde está o teu dedo dentro do relacionamento do seu filho. Você que tem filhos pequenos, já começa a criar os teus filhos que para eles também terem família. Não cria os teus filhos para debaixo das tuas asas. Não, cria os teus filhos para eles serem independentes e terem família.
ajuda-os a ter um conhecimento de como funciona uma casa, de como funcionará uma família. Dá instrução ao teu filho, que é para quando ele for casar, ele não ter tanta dificuldade e não ter que envergonhar a mãe com algumas atitudes dele. Por quê? Porque a mãe não se deu o trabalho de instruir, porque era o filhinho, o queridinho. Não. Gente, nós não podemos ter filhos dentro de casa com idades muito avançadas e pensar que isso é uma coisa normal. Não é. Não é. Eles são a nossa descendência. Eles são o nosso geracional. E a gente precisa realmente soltar, abrir a porta. Vai para a tua vida. Vai, pega uma esposa, tenha filhos, casa, como a palavra de Deus diz. Amém? Ai. Não fica com raiva de mim. Também não estou preocupada que tu fiques, mas pronto. Eu precisava dar essa palavra. Foi a que Deus colocou no meu coração para essa manhã. Amém? E olha, se a tua sogra, ela está dentro desses padrões que eu falei aqui nessa palavra, libera perdão, porque ela é a mãe do teu esposo, aquele que olhou para ti e te viu a flor mais bonita do jardim, mesmo apesar de teres defeitos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e seja abençoado no dia 2, em nome de Jesus.